Quando falamos sobre o início da colonização das Américas, é impossível não abordar uma questão fundamental: como os europeus decidiram quem ficaria com quais terras. No final do século XV, o mundo passava por um momento de grandes transformações. As chamadas grandes navegações estavam expandindo os horizontes da Europa, e novas terras estavam sendo descobertas. Nesse contexto, duas grandes potências marítimas se destacavam: Portugal e Espanha. Ambas tinham grande interesse em explorar novos territórios, encontrar riquezas e expandir sua influência. Mas essa disputa poderia facilmente levar a guerras. Por isso, surgiram os tratados, acordos oficiais que buscavam dividir o mundo entre essas potências. Nesta aula, vamos entender como esses tratados funcionavam, por que foram criados e como influenciaram diretamente a formação do território brasileiro. Para compreender os tratados, precisamos primeiro entender o contexto das grandes navegações. No século XV, a Europa buscava novas rotas comerciais para chegar às Índias, onde eram encontrados produtos muito valorizados, como especiarias, seda e pedras preciosas. Portugal foi pioneiro nesse processo, investindo em tecnologia naval, como as caravelas, e explorando a costa da África. Ao mesmo tempo, a Espanha buscava uma alternativa. Foi nesse contexto que financiou a viagem de Cristóvão Colombo, que em 1492 chegou à América, acreditando ter encontrado uma nova rota para as Índias. Essa descoberta mudou completamente o cenário mundial. De repente, havia um novo mundo a ser explorado, e tanto Portugal quanto Espanha queriam garantir sua parte. Naquele período, a Igreja Católica possuía enorme poder político e influência sobre os reinos europeus. Para evitar conflitos diretos entre Portugal e Espanha, o Papa Alexandre VI decidiu intervir. Inicialmente, ele propôs uma divisão por meio de documentos chamados bulas papais. Essas bulas estabeleciam uma linha imaginária que separava as áreas de exploração de cada país. No entanto, Portugal não ficou satisfeito com a primeira divisão proposta. Isso levou à negociação de um novo acordo, mais equilibrado para ambas as partes. Esse acordo seria conhecido como o famoso Tratado de Tordesilhas. Antes mesmo da descoberta da América, Portugal e Espanha já haviam demonstrado preocupação com a divisão de territórios. Em 1479, foi assinado o Tratado de Alcáçovas. Esse tratado estabelecia a divisão das áreas de navegação e exploração no Oceano Atlântico. Portugal ficou com o controle das rotas ao longo da costa africana e de ilhas importantes, como Madeira, Açores e Cabo Verde. Já a Espanha manteve o controle das Ilhas Canárias. Esse acordo foi extremamente importante porque mostrou que os países já buscavam evitar conflitos por meio de negociações. Ele também abriu caminho para futuros tratados, como o de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, foi o principal acordo de divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Ele estabelecia uma linha imaginária no Oceano Atlântico, a cerca de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que estivesse a leste dessa linha pertenceria a Portugal. Já as terras a oeste seriam da Espanha. Esse tratado foi decisivo para a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao território em 1500, perceberam que uma parte da terra estava dentro da área que lhes cabia segundo o tratado. Isso garantiu a posse portuguesa sobre o Brasil, pelo menos do ponto de vista legal europeu. O impacto do Tratado de Tordesilhas no Brasil foi enorme. Inicialmente, o território português era bem menor do que o Brasil atual. A maior parte do continente sul-americano pertencia à Espanha. No entanto, ao longo dos séculos, os portugueses foram avançando para o interior, ultrapassando a linha estabelecida pelo tratado. Esse avanço ocorreu por diversos motivos, como a busca por riquezas, a expansão da agricultura e a exploração do interior. Esse processo foi fundamental para que o Brasil adquirisse o tamanho que possui hoje. Apesar de sua importância, o Tratado de Tordesilhas apresentava várias limitações. Primeiramente, ele só era reconhecido por Portugal e Espanha. Outros países europeus, como França, Inglaterra e Holanda, não aceitaram essa divisão. Esses países também passaram a explorar e tentar ocupar territórios nas Américas. Além disso, era extremamente difícil controlar uma linha imaginária em um território desconhecido e tão vasto. Na prática, o tratado nem sempre era respeitado. Com o passar do tempo, tornou-se necessário criar novos acordos para redefinir os limites territoriais. Um dos mais importantes foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Esse tratado substituiu o de Tordesilhas e introduziu o princípio do uti possidetis, que significa que a terra pertenceria a quem efetivamente a ocupasse. Como Portugal já havia avançado bastante pelo território brasileiro, esse acordo acabou favorecendo os portugueses. Assim,
O Tratado de Madrid ajudou a consolidar as fronteiras do Brasil mais próximas das atuais. Os tratados de divisão do mundo foram fundamentais para organizar a expansão europeia durante as grandes navegações. Eles ajudaram a evitar conflitos diretos entre Portugal e Espanha e tiveram um impacto profundo na formação do território brasileiro. Mesmo com limitações e desafios, esses acordos moldaram a história do Brasil e do mundo. Compreender esses tratados é essencial para entender como o Brasil se formou e como as potências europeias atuaram no processo de colonização. Agora que você entendeu como o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha, no próximo vídeo vamos continuar explorando a formação do Brasil e seus primeiros processos de organização. Se você gostou da aula, continue acompanhando o canal para aprender história de forma clara, completa e sem complicação.